Nicolas Cage interpretando Nicolas Cage em um filme sobre Nicolas Cage. O peso do talento, é isso aí, né, Aldo? É isso aí. Será que ficou legal essa bagunça aí? Nicolas Cageado aí? Será que ficou bom? Vamos ver aí. Overdose de Nicolas Cage, minha gente. O Peso do Talento, um filme que esteve nos cinemas aí já faz algumas semanas, mas a gente achou muito interessante para poder trazer aqui a conversa, porque temos aí uma das grandes referências do cinema pop, cult, indie, mainstream, tudo que você quiser, da ação, do drama. Nicolas Cage é realmente uma figura ímpar na história do cinema. Muitos dizem que ele é o melhor, pior ator do mundo, ele é o pior, melhor ator do mundo, não sei, mas eu sei que senhoras e senhores fizeram um filme sobre esta figura, não é verdade? E ele é um ator que ele consegue imprimir a marca dele, por mais bizarra que seja, ele consegue colocar a marca dele nos personagens dele, né? Às vezes com muitos exageros, às vezes com aquelas doideiras dele, mas tem uma carreira que não é tão consistente assim, mas é bem divertido. Vários filmes divertidos, outros nem tanto, mas é um ator que é bem interessante. Eu acho que o filme daí, né, esse filme Peso do Talento, ele brinca bastante com essa questão mesmo, né? Porque ele realmente é um cara que trabalha muito. Assim, todo ano aparecem uns 3, 4 filmes do Nicolas Cage, cada um de um estilo diferente. E ele mesmo já falou que muitos filmes ele fez para pagar boleto. Exatamente. Embora ele não tenha feito nenhum de má vontade, todos ele se colocou ali, né? Ele disse que ele se propôs em todos. Alguns foi para pagar conta mesmo, né? Ah, tá bom, deixa que eu faço. Inclusive o filme mostra isso, né? Tem uma cena que ele tá na terapia com a filha e ele começa a falar, bom, o pessoal fala que eu fico fazendo filme demais, mas esse é o meu trabalho, né? É um raciocínio interessante, né? É isso que eu faço da vida, eu tenho que fazer filme para ganhar dinheiro, para pagar boleto. Não ficar pensando se, o filme é X, Y, Z, tá lá o roteiro, tá lá o projeto, estão querendo me contratar, eu vou e faço, né? E aí com isso ele acaba participando dos mais diversos filmes possíveis. Isso é que é interessante, né, na carreira dele, porque não é como se fosse como um Liam Neeson, por exemplo, que faz muito filme, mas todos ele é esse cara da filme da ação, que alguém é sequestrado, ele tem que conseguir ir lá resgatar, esse tipo de coisa, né? Não, ele faz vários tipos de filme. Recentemente ele fez um filme, por exemplo, como Pig, que é um filme completamente assim voltado para festival, um filme mais cult, um filme mais independente. É um filme totalmente anti-John Wick, né? Ele é um anti-ação, o filme. Ao mesmo tempo que ele faz filmes de ação, ele faz filmes trash, ele faz todo tipo de filme que você pode imaginar. Já foi o Motoqueiro Fantasma. Exatamente, até filme de super-herói ele já fez, né? Mas e aí, dele que trata esse filme aí? Então, o Nicolas Cage é o Nicolas Cage, né? Ele apresenta ali o filme, óbvio que tudo dentro muito de um universo do humor, né? Dentro de um universo de uma caricatura, né? Que eles tentam construir a respeito da carreira dele. Ele entra numa crise ali, né? Tá com os conflitos familiares com a filha, com a ex-esposa. Ele tá ali sendo um pai um pouco over, né? Exagerado ali. A filha fica um pouco com vergonha dele, aquela filha adolescente, né? E ele tá numa crise querendo dizer assim, não, pra mim já deu, eu nunca mais vou atuar. Ele tá tentando um grande papel, ele não consegue, aí ele fica muito chateado com isso. E aí ele acaba aceitando, já que ele também não tá lá com essa grana toda, porque gasta muito dinheiro, não tem controle das finanças, né? Aquele tipo ator Gastão, né? Que também a gente imagina que seja uma brincadeira e com a imagem que a gente cria desse tipo de cara, né? Ele acaba aceitando um trabalho que não seria muito glamouroso a princípio, né? Ele vai para Espanha para poder ir na festa de aniversário de um cara que tem muito dinheiro e quer o Nicolas Cage na festa de aniversário dele, basicamente. Quase uma presença de luxo, né? Do milionário. Ele até brinca, pô, isso aí é o quê? É palhaço que vai pra... Vou me vestir de palhaço? É uma foca, né? De entretenimento? Que isso? É óbvio que a princípio ele resiste, questão da grana ele vai, né? E aí começa a acontecer uma série de eventos absurdos, pode dizer assim, né? Todos construídos ali, né, muito nessa lógica do humor e usando a carreira do Nicolas Cage como um elemento central, assim, para a gente mergulhar na história e nas piadas, né, e nas situações, assim, que vão sendo apresentadas. Eu acho que quem é fã do Nicolas Cage, que acompanha a filmografia dele, vai se divertir bem mais.
Porque você tem bastante referência a filmes ali, diálogos, né? Eles falando sobre personagens, sobre fala, sobre certos filmes que ele fez. E o Ravi, né, que é o bilionário interpretado pelo Pedro Pascal, é um grande fã dele. E aí eles ficam trocando ideia sobre qual é o melhor filme, qual é o pior filme, não sei o quê. E o filme ele é interessante que assim, enquanto ele não se leva a sério, ele tá brincando com o Nicolas Cage sobre Nicolas Cage, é um filme divertido, né? O que não me agradou tanto foi o rumo que a história toma, a história em si. Ela já acaba, perde um pouco o brilho da história, entendeu? Mas conforme a história vai tentando dar os passos dela em direção a algo um pouco mais sério, já não fica tão interessante assim. Com certeza, né? Acho que enquanto um filme de caricatura, enquanto um filme para tentar discutir um pouco essa questão, né? Do que é ser essa grande figura conhecida por todo mundo, que tem uma carreira extensa, que é um ícone pop, né? Como que a gente fantasia muito, né? Como é a vida de um cara desse, como que é a carreira desse cara, o que ele tá pensando no dia a dia dele, com a relação com a família dele. Acho que o filme acerta muito ao explorar de uma forma jocosa, assim, com essa questão. E fica realmente muito divertido, né? É um filme sobre filmes, né? A relação com esse personagem do Pedro Pascal é interessante, assim, porque o Pedro Pascal faz esse cara que, teoricamente, a gente descobre que ele é um criminoso, né? Pelo menos a princípio, né? Mas ao mesmo tempo você fala, como pode? Porque o cara é muito gente boa, o cara é um ficcionado no cinema, nas artes e no Nicolas Cage, né? Que é o ator preferido dele, adoro os filmes do Nicolas Cage. E acho que cria-se uma relação muito bacana, de uma amizade, assim, bem diferente. Sim. E toda voltada para essa questão da brincadeira, porque eles começam a construir um roteiro de um filme, né? E aí você começa a perceber que o roteiro que eles estão construindo é do filme que a gente está vendo. Eu acho que isso é muito legal, essa metalinguagem que ele vai construindo, né? Ele vai realmente acertando os caminhos, assim. Mas realmente concordo, assim, com o Sérgio. Acho que na terceira fase ali do filme, quando vai para uma coisa mais conclusiva da história, o filme começa a virar mais um filme genérico de ação, que é um desses filmes que o Nicolas Cage já fez, é verdade. Até numa brincadeira também, mas fica realmente muito focado nisso, muito focado nessa questão da relação com o crime. Ele acaba virando um agente da CIA ali, temporariamente, e ao invés de ele ficar só passando ali pela brincadeira mesmo, ele vai para um outro caminho que perde o interesse, começa a virar um filme muito genérico, muito desinteressante. A gente não queria chegar ali, né? Chegar naquele ponto. Acho que o filme poderia tentar explorar, ser menos pretensioso nesse sentido e tentar explorar mais ali mesmo a questão do próprio Nicolas Cage, da carreira dele, explorar mais esses elementos e ir por esse caminho mesmo. Acho que perdeu um pouco a mão ali, mas a proposta inicial achei bem legal. Achei uma coisa interessante a forma como o Nicolas Cage se abriu para um projeto como esse, né? Sim. Porque de alguma forma ele é alvo muito dessa piada, muitas vezes até no sentido, se pode dizer, meio negativo, no sentido meio pejorativo, né? Ele é um pouco uma chacota até com muitas coisas da carreira dele, mas ele entra na brincadeira tão completamente. Ele consegue rir de si mesmo, né? Ele consegue rir do próprio Nicolas Cage, isso é legal. Que é um pouco rir da imagem que o mundo construiu do que é o Nicolas Cage, que é de fato uma imagem muito paradigmática, assim, né? Sim. Por ser esse personagem. Quando ele faz um filme, não é mais um personagem que tá lá, é o Nicolas Cage fazendo um personagem, é sempre assim. Não né? brilha. E eu acho que o Nicolas Cage ter se doado, ele é um dos produtores do filme mesmo, então um projeto que ele encabeçou. Acho que é muito legal porque mostra como é um cara também aberto, assim, a essa proposta de vamos explorar isso aqui, vamos brincar com essa coisa. Ele realmente é aberto a todo tipo de filme, inclusive fazer um filme sobre ele. Exatamente. Uma coisa que eu senti falta, talvez seja até uma frescurinha já, né? Entrando no campo da frescurinha, uma coisa que eu senti falta, porque assim, o Nicolas Cage ele é muito fã de quadrinhos, de gibi, né? Tanto que o nome Nicolas Cage é homenagem ao Luke Cage, né? Personagem da Marvel lá e tal. E no filme não tem nenhuma vaga referência a isso, entendeu? Ele é um cara que gasta muito dinheiro com o gibi, ele é um cara que tinha uma edição valiosíssima, acho que do Batman, se eu não me engano, lá na coleção dele. Aí durante uma festa roubaram a revista dele, e ele falou, não ligo pro dinheiro, só quero a revista de volta. Ele é um cara que já gastou muito com isso, com revistas raras, com quadrinhos raros, né? E isso no filme não é nem mencionado, assim, é uma extravagância dele também.
no quadrinho e no filme, isso passa batido, assim, não é referenciado. Uma coisa que eu senti falta, assim, por conhecer um pouquinho mais dele, achei que poderia ter alguma mençãozinha, assim, alguma piada com isso também. É verdade. O que eles fazem referência, que é interessante, é que, não sei se todo mundo sabe, ele é sobrinho do Coppola, né? E tem momentos que eles brincam lá com o cara que seria esse criminoso, que tá lá com ele, que vira amigo dele. O cara chama ele, Ravi Coppola, né? Faz essa brincadeira com ele. E eles brincam também, quando eles vão citar essa questão dos quadrinhos, Star Wars, ele tá bolando lá o roteiro, ele começa a pensar, vamos colocar uma cena mais para chamar o público, né? Que ele vem com essa coisa do sequestro, que tem no filme mesmo, né? Ele fala assim, né? Bom, hoje os únicos filmes que o público realmente quer saber é de Marvel e Star Wars, né? O resto é uma brincadeira que ele faz até com essa questão da indústria do cinema, né? Como hoje as coisas estão caminhando, como que você chama público. E aí, o que eu acho que é incoerente até no filme é que ele faz essa brincadeira, ele coloca essa ideia de um filme de sequestro ser um elemento num filme só para puxar público pro cinema. Chamariz, né? E ele leva tão a sério esse plot do sequestro depois, ele coloca isso tanto no centro da conclusão do filme, que fica até engraçado, né? Então realmente o filme o próprio filme que a gente está vendo decidiu levar a sério a coisa que é só para chamar público e não é interessante, né? Sim. Mas apesar do que a gente tá falando aqui dos pesares, é um filme divertido, eu gostei, me diverti bastante. Pra quem é fã do Nicolas Cage, ver ele sendo canastrão de propósito, sabe? Ele brinca com os exageros dele, né? De propósito, isso é muito engraçado, cara. É muito, eu acho que vale a pena, foi um projeto ousado, um projeto interessante, inusitado, assim, eu acho que compensa muito, tem muita qualidade, é muito legal, divertido. Recomendo bastante, assim, pra quem curte, já viu vários filmes dele, acha ele um cara, essa figura interessante, assim, é diversão certa, assim, com certeza. É isso aí. Se você é fã do Nicolas Cage, também dá um like aí, se inscreve no canal, a gente vai estar sempre falando de filmes aí. É isso aí, fica com a gente aí e segue os vídeos aí do canal, beleza? É nóis. É isso aí. Valeu.